quer dizer, sem movimento, ou seja, sem energia cinética, não tem energia elétrica. É isso mesmo. Essa energia faz os elétrons se moverem, criando uma corrente elétrica, Rosinha. A variação do fluxo magnético na bobina ou num circuito gera uma força eletromotriz induzida. E essa força gera a corrente elétrica. Então agora já dá para entender melhor a lei de Faraday. Sempre que um circuito estiver imerso num fluxo magnético variável, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. Junto com a lei de Faraday, a gente precisa aprender uma outra lei que nos ajuda a entender o eletromagnetismo, a lei de Lenz. Isto aqui é uma bobina. Você já aprendeu que quando a gente aproxima um ímã de uma bobina como essa, surge uma corrente elétrica. E por sua vez, essa corrente elétrica gera um campo magnético. A lei de Lenz diz o seguinte, que o campo magnético gerado por essa corrente elétrica tem sempre um sentido que se opõe ao movimento do ímã. Quer ver? Quando eu aperto o interruptor, essa bobina passa a ser percorrida por uma corrente alternada, gerando um campo magnético variável. Esse campo, por sua vez, induz uma corrente elétrica nesse anel metálico aqui sobre a bobina. Pela lei de Lenz, essa corrente induzida no anel gera um novo campo magnético. E esse campo magnético se opõe ao da bobina. Aí, o anel é fortemente repelido e dá um salto. Entendi, mas e daí? E daí que agora dá pra gente compreender a eletricidade que chega na nossa casa. Depois de compreender as leis de Faraday e de Lenz, agora a gente pode estudar a corrente alternada. Que é a corrente elétrica que chega na casa de todo mundo, não é isso? Agora, sabe, Vicente, eu estava pensando aqui. Para existir essa corrente alternada, é necessário ter um gerador específico, não é não? Exatamente. O gerador de corrente alternada é que é responsável pela corrente alternada. Aliás, ele também é chamado de dínamo. As usinas hidrelétricas usam geradores desse tipo para produzir energia elétrica. Só que aqui, esses dínamos estão acoplados às turbinas. A força da água faz as turbinas girarem e esse movimento provoca a variação do fluxo magnético. E pronto, surge a corrente elétrica. Aí está o esquema de funcionamento de gerador de corrente alternada. À medida que a bobina gira, o fluxo do campo magnético B, gerado pelos ímãs, varia. Ele vai de 0 a um valor máximo e volta a 0 novamente. Pela lei de Lenz, a corrente deve ter o sentido que produz um campo magnético que se opõe à rotação da bobina. Por isso a corrente tem um sentido variável ou oscilante, já que ora o fluxo magnético aumenta, ora diminui. Portanto, a corrente gerada é uma corrente alternada. E olha aí, Gil, esse gráfico mostra direitinho a corrente alternada. Veja como ela oscila no período de tempo T. Uma das vantagens da corrente alternada é que ela pode ser gerada diretamente pelo movimento de rotação, como as turbinas das hidrelétricas, que são impulsionadas pela água. Olha, e outra vantagem da corrente alternada é que dá para usar transformadores. Transformadores são aqueles aparelhos que reduzem a voltagem de 220 para 110 volts, não é isso? E podem aumentar também de 110 para 220 volts, Rosinha. Olha, lembre-se, os transformadores podem reduzir ou aumentar qualquer voltagem, e não apenas as conhecidas 110 e 220 volts. Olha só, Rosinha, vem aqui. Olha, essa bobina aqui, certo? É percorrida por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético de fluxo variável que vai atingir a outra bobina. E vai criar uma corrente alternada na outra bobina. Isso mesmo, Rosinha. Agora me diga uma coisa, como é que a tensão aumenta ou diminui? Isso depende da relação entre o número de espiras presente na primeira e na segunda bobina. Então, Rosinha, quanto maior a relação entre o número de espiras da primeira e da segunda bobina, maior é a variação entre as voltagens das duas bobinas. Os detalhes do funcionamento dos transformadores você vai encontrar no seu livro. Não deixe de consultá-lo. Lá você vai ver como os transformadores aumentam a tensão de 110 para 220 ou diminuem a tensão de 220 para 110 volts. E não perca a revisão que está começando agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou a indução eletromagnética e descobriu que assim como uma corrente elétrica gera um campo magnético, um campo magnético variável gera uma corrente elétrica.
aprendeu o conceito de fluxo magnético e duas importantes leis do eletromagnetismo, a lei de Faraday e a lei de Lenz. Por fim, você aprendeu o que é corrente alternada. Viu que a corrente alternada é gerada por dínamos, que podem ser acionados por turbinas nas usinas hidrelétricas. Ao contrário, a corrente contínua é gerada por pilhas. Você teve também uma noção do que são os transformadores que aumentam ou diminuem a tensão dos circuitos. Olha lá, quem chegou, televisão consertada! Beleza! Tá aí, ó. Ó, eu já tô com o transformador também, agora vai dar certo. Ô, se vai. Agora, sabe, Vicente, eu tava pensando nessa história toda. Se uma corrente elétrica gera um campo magnético, que por sua vez gera uma nova corrente elétrica, que gera um novo campo magnético, então eu acho que essa história não tem fim, viu? Não, você não acha, não. Essa história realmente não tem fim. Inclusive, no século passado, existia um sujeito, ele chamava-se Maxwell, que ele percebeu isso. Ele sacou que isso era realmente uma sequência interminável. Porque um campo elétrico variando, criando um campo magnético, que vai criar um novo campo elétrico e por aí vai. Inclusive, essa sucessão de campos recebeu o nome de onda eletromagnética. Mas isso aí já é assunto para outra teleaula, tá bom? Até a próxima! Até a próxima!